Palestra vai ser baseado neste tema que eu tenho ministrado, sobre este tema, aprendendo a viver melhor. Eu falo vários assuntos dentro deste tema específico, e nessa noite eu quero falar apenas de 3 baseado neste tema, aprendendo a viver melhor. Quem quer aprender a viver melhor aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que através desse estudo, desse ensinamento, você vai sair daqui com uma outra mentalidade, com uma outra visão. Porque às vezes nós pensamos, pastor, até que horas? Às vezes nós pensamos que ser cristão não é aproveitar o melhor dessa vida. Ser cristão, nós não precisamos pensar nas bênçãos aqui da terra, de viver a melhor maneira possível, sendo que Deus nos deixou na palavra dele escrita, que Deus ele tem para nós uma vida abundante. Enquanto nós estivermos nessa terra, Deus tem o melhor para nós. É claro que o que nos espera é as mansões celestiais, mas enquanto nós estivermos nessa terra, Deus ele tem bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus ele tem vitória para você. Mas como fazer para nós aproveitarmos o melhor dessa vida? O que nós precisamos fazer? Às vezes nós olhamos apenas para a área espiritual e esquecemos de nós mesmos, fazermos a nossa parte para nós aproveitarmos o melhor dessa terra da melhor maneira possível. Esquecemos de olhar para nós mesmos, para o nosso eu, para a nossa vida, o nosso caráter, as nossas qualidades, para viver a melhor maneira possível. Hoje você vai aprender a você olhar para você mesmo e você dizer aonde eu posso mudar para eu viver o melhor dessa terra, para eu viver com qualidade de vida. Porque estar nessa terra é fácil, mas eu quero ver você viver com qualidade de vida, de você acordar sorrindo, mesmo às vezes passando dificuldades, mas acordar sorrindo e dizer, eu amo viver. Porque hoje dentro da igreja muitos crentes não amam viver, muitos crentes querem morrer, muitos crentes querem que Jesus venha logo. Isso, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que aproveitar cada momento, temos que aproveitar este privilégio que nós temos de dormir e acordarmos pela manhã, ou seja à tarde, ou seja a hora que for, mas você está acordando, porque quantos que dormem não acordam mais? Se você tem o fôlego de vida que Deus te deu, então aproveita ele da melhor maneira possível. E como aprender a viver melhor? Primeiramente eu quero falar sobre um assunto. Você que trouxe a palavra de Deus, você vai acompanhar comigo, porque é um estudo que é baseado também na palavra de Deus. Tem princípio teológico, mas também princípio psicológico, mas está baseado na palavra. Mateus capítulo 6, versículo 21. O primeiro título que nós vamos falar, baseado em aprender a viver melhor, é coisas ou pessoas. Eu te pergunto nessa noite, o que é mais importante? Coisas ou pessoas? Para você ter uma vida abundante, para você ter uma vida melhor, o que você precisa priorizar na tua vida? Coisas ou pessoas? Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Aprender a viver melhor. O primeiro tema que eu vou estar falando é sobre coisas ou pessoas. Para você viver melhor, coisas ou pessoas. O que você vai colocar em primeiro lugar? Se o teu tesouro estiver nas coisas dessa terra, o teu coração estará nelas. Se o teu tesouro estiver na parte financeira, o teu coração estará na parte financeira. Sabe por que hoje o mal do século tem sido depressões, tem sido ansiedade, tem sido doenças na mente, doenças na alma? Porque as pessoas estão no consumismo desenfreado. As pessoas estão com o coração voltado nos bens materiais, no que eu vou comprar hoje, no que eu vou comprar amanhã, no que eu vou comprar depois da manhã. O coração da pessoa está nessas coisas terrenas, e é por isso que não consegue viver bem nos relacionamentos, por isso que não consegue viver bem dentro de casa, na família, porque as coisas não vai satisfazer a tua vida por completo, de maneira nenhuma. O teu tesouro está onde? Será que está nas coisas ou será que está nas pessoas? É um exemplo aqui, quem tem celular aqui, levante a mão. Quem tem? Todo mundo tem celular. Se alguém pegar o seu celular, vamos colocar o exemplo, filho, se o teu filho pegar o seu celular, ó, a tua filha, e deixar quebrar ele, o que você vai fazer? Hein? Se alguém pegar o seu celular e sem querer, deixar ele cair na água, dentro da privada, deixar acontecer, cair dentro do bueiro, o que você vai fazer? Qual é o teu desespero? Até que ponto você vai aguentar suportar a tua raiva por causa do material? Tem o pastor Josué Gonçalves, ele fala a respeito de um pai e de uma mãe. Talvez você já ouviu sobre essa história que ele fala, uma história verídica, que ele fala sobre o pai e a mãe, compra o carro, chega com um carro bonito, zerado, coloca dentro da garagem. O filho vem, pega uma pedra e começa lá na garagem a rabiscar o carro. E começa a rabiscar o carro, escreve no carro. Quando os pais viram aquilo, os pais ficaram fora de si. A mãe segurava as mãozinhas do menino e o pai batia. E dizia, não rabisca mais, não escreve mais no carro do papai. A mãe depois, o pai segurava as mãos e a mãe batia e dizia a mesma coisa. Não faz isso mais com o carro da mamãe. E eles batiam e revezavam, o pai batia, a mãe batia. Até que as mãozinhas do menino inflamaram, levaram para o hospital. Os médicos já sabiam o que havia acontecido e tiveram que amputar as mãos do menino. Quando os pais entraram dentro do quarto, aonde o menino estava internado, o menino levantou os 2 toquinhos sem as mãos e falou, papai e mamãe, eu nunca mais rabisco no carro de vocês. Na mesma hora, o pai saiu em desespero do hospital, pegou um 38 e se matou, com um tiro na cabeça. A mãe ficou em estado de choque, em pânico, entrou em desespero e foi internada no hospital psiquiátrico. A família foi acabada por causa de um bem material, por causa de algo insignificante. Às vezes, a pessoa é fácil falar, mas missionário, eu não coloco as coisas na frente das pessoas. Não, eu não faço isso. Mas quantos pais, que às vezes o filho sem querer, deixa cair um copo, deixa entornar algo na mesa,
e acaba com o almoço da família, acaba com a janta da família, porque começa aquela brigaiada, começa aquela confusão, sabe por quê? Por algo insignificante, por causa de um copo que quebrou, por causa de uma comida que caiu, começa aquela confusão, e começa o pai, a mãe, o filho, e acaba, aquele momento que era de comunhão, é destruído, por causa de coisas. Quantas pessoas estão valorizando, colocando isso na frente do amor pelo próximo? Viver melhor é você aprender a valorizar o outro. Viver melhor, amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Não é amar o teu celular, não é amar o teu carro, não é amar o teu dinheiro, não é amar a tua casa, não é amar aquele sofá novo que você comprou, não é amar a tua roupa de marca, não é amar nada disso, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ai, que manda se decai. Inversão de valores. Estão invertendo os valores. Vamos em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Inversão de valores. Estão invertendo os valores. 1 João 2, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso tudo aqui é do mundo. Isso tudo aqui é passageiro. Isso aqui tudo vai ficar. Mas o amor ao próximo vai permanecer. Porque quando nós estivermos nas mansões celestiais, nós continuaremos em comunhão. Inversão de valores. Hoje estão coisificando as pessoas. Que termo é este, missionária? Coisificar as pessoas é você fazer com que o outro fosse como uma coisa. Você está colocando no outro, como aquele outro fosse uma coisa. E eles estão personificando as coisas, invertendo os valores. Estão coisificando as pessoas. As pessoas são as coisas. Como o valor da pessoa fosse uma coisa qualquer. E estão personificando. Estão colocando as pessoas, as coisas, como se fossem pessoas. Quer ver um exemplo? A pessoa às vezes ama mais, vamos citar de novo o celular. Ama mais o celular do que a pessoa. Mas missionário, isso não acontece. Quer ver um outro exemplo? A pessoa está do lado da outra pessoa, mas o tempo todo com o celular na mão. O amor dela está tanto com aquele aparelho que ela não consegue prestar atenção no outro que está do lado. Então isso significa que aquele aparelho é como se fosse uma pessoa para ele. E aquela pessoa que está do lado, às vezes almoçando do lado, dormindo do lado, andando do lado, é como se fosse uma coisa. Mas missionária, eu estou em relacionamento pelo celular, pela rede social. Eu estou curtindo, eu estou comentando, eu estou compartilhando. Mas você não está curtindo quem está do teu lado. Foi feita uma pesquisa e foi comprovado que os pais estão gastando mais tempo nas redes sociais do que com os próprios filhos. Você tem noção do que é isso? Você tem ideia do que é isso? Os pais trabalham o dia todo e o restinho de tempo que sobra
tem que olhar as redes sociais. E os filhos, aonde ficam? Cadê o amor ao próximo? Você quer viver melhor? Então faz o seguinte: você não precisa acabar com o celular, com rede social de maneira nenhuma, mas saiba administrar o seu tempo. Não substitua a pessoa que está do teu lado. Um erro gravíssimo é você estar conversando com alguém e ao mesmo tempo na rede social. Você quer acabar comigo é fazer isso. Não faz isso perto de mim não. Está conversando comigo e está lá na rede social. Eu fico com raiva. Dá vontade de pegar o celular e jogar fora. Dá vontade. Vai sentar na mesa na hora do almoço. Os pais que estão aqui proíbe sentar na mesa com o celular. O lugar da mesa é lugar de pessoas, não é lugar de coisas. Não é lugar disso, é lugar de relacionamento, é lugar de comunhão e ao vivo e a cores. Não substitua a presença de curtir quem está do teu lado. Curte, compartilha, aproveita, mas pessoalmente. E estão substituindo até feliz aniversário. Ah, mas se mora longe, tudo bem. Mas às vezes mora perto, vai lá, manda um recado na rede social, mas não tem coragem de chegar pessoalmente e dar um abraço na pessoa. Um abraço caloroso e desejar toda a sorte de bênção. Chegou a hora de aprender a viver melhor, igreja. Mas sabe como? Se relacionando, sabe como? Amando, mas é pessoalmente. Não é colocando coisas no lugar das pessoas, mas é amando o próximo, que você vai conseguir viver melhor na tua vida. Você pode ter certeza disso. Faz isso. Começa a partir de hoje fazer esse experimento na tua vida de amar, valorizar os filhos, o esposo, a família, e você vai se sentir muito melhor e o nome de Deus será glorificado. Valorize, ame, respeite, cuide das pessoas, valorize o próximo, ame o próximo, respeite o próximo, valorize, cuide do próximo. O ser humano sempre precisa do outro. Não adianta você falar que vai ficar sozinho. Não, nós sempre precisamos do próximo do nosso lado. Ame a sua família, cuide da sua família, valorize a sua família. Pare um pouco de pensar nas coisas daqui da terra, as coisas terrenas, e começa a olhar mais para o outro. Aprenda a viver melhor, cuidando do próximo. Dá uma olhada para esse irmão bonito que está ao teu lado. Fala com ele, pergunta para ele, coisas ou pessoas? E aí, qual é a resposta dele? E aí, pessoas? Pessoas, será que a partir de hoje vai te dar mais um tempo maior? Será que a partir de hoje ele vai estar mais do teu lado? Ora, mande que andará se decai. Glória a Deus. Vamos chegar agora no segundo título de aprender a viver melhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. 1 Coríntios 11, versículo 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vô-lo entreguei. E louvo-vos, irmãos. O segundo título é o poder do elogio. Olha que coisa linda. Falamos sobre as pessoas
que deve ser valorizado e não as coisas. Agora o segundo é o poder do elogio. É errado elogiar, sim ou não? Nós devemos elogiar. Será que os crentes estão na igreja, eles podem ficar elogiando? Eles devem ficar elogiando? Às vezes, infelizmente, dentro da igreja se erra muito nisso. Elogiar missionário, isso aí é pecado. Missionário elogiar, isso aí é vaidade. Isso aí é errado, missionária. Tem muitos dentro da igreja que acham que elogiar é errado. Que elogiar isso aí vai levantar o ego da pessoa demais. É vaidade, não pode. Mas você vai descobrir o poder que há no elogio. Eu já comecei a ler aqui em 1 Coríntios, porque aqui diz: e louvo-vos, irmãos. Paulo, ele disse para os coríntios: louvo-vos, irmãos. E outras traduções vai estar: eu os elogio. Porque o significado da palavra elogio é louvar. Quando você está falando louvar, você está dizendo elogio também. Então Paulo está dizendo: eu os elogio. Eu estou elogiando vocês, igreja de Coríntios. Então isso nós vemos, está na palavra de Deus. Então não é errado. Não é errado elogiar. E há um poder muito grande no elogio. Porque nós precisamos elogiar o outro. Você vai descobrir isso. Como que faz a diferença? Mas sabe por que muitas pessoas não conseguem elogiar? Sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de elogiar? Tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum. Ele não consegue elogiar, mas ele consegue criticar. Como Augusto Cury, ele fala: tem pessoas que são rápidas para criticar, mas lentas para elogiar. Criticar, elas são rápidas, mas elogiar, elas são lentas. Mas sabe por quê? Porque muitas pessoas não conseguem elogiar, porque elas são egocêntricas. Elas consideram o seu próprio eu como centro de todo interesse. São pessoas egocêntricas. Como eu vou conseguir? Como eu vou elogiar o outro? Sendo que eu sou egocêntrico, eu só penso em mim mesma. Eu não vou conseguir elogiar. Eu só vou ver as falhas. Eu só vou criticar. Elogiar, eu só vou elogiar a mim. Os outros não. Eu não vou conseguir. Porque tem egocentrismo demais na vida. E Deus vai quebrar isso na vida de pessoas que tiverem. Pessoas que são egocêntricas precisam mudar a sua maneira de ver, de olhar para o outro. Precisa quebrar o ego. E sabe qual é o primeiro passo? É você começar elogiando. Quando você começa elogiando o outro, o seu ego começa a ser quebrado. E você começa a olhar o outro com as qualidades do outro. Pessoas também que não conseguem elogiar. Sabe por quê? Porque são rígidas. Pessoas rígidas não conseguem elogiar. E às vezes ela é rígida, não é culpa dela mesma. Às vezes é algo que vem da criação, do ensino que ela teve. É por isso que os pais têm que tomar cuidado de ficar muito rígido com os filhos. Às vezes o filho, se vai falar alguma coisa, os pais ficam quietos. Os adultos estão conversando. O filho vai rir, para de rir. Não é hora de rir. O filho vai se movimentar, não mexe não, fica parado. A filha mexe a perna. Você é mocinha, para com isso. O filho faz uma, fica quieto. Só fica ali, eu vou te bater. Fica quieto. Se o filho chora, para de chorar. Principalmente se é menino, engole o choro, você é homem. É por isso que o homem cresce e se torna muitas vezes mais rígido do que a mulher.
Porque desde cedo ele está ouvindo: eu não posso chorar porque eu sou homem. Eu não posso porque eu sou homem. Às vezes os pais colocam tanto fardo, é fardo mesmo, sobre o filho, que faz o filho ficar rígido. Depois no futuro, ele não consegue ser uma pessoa que elogia. Ele não consegue, às vezes a mulher fala: por que esse homem não é romântico? Ninguém merece isso. Porque às vezes lá atrás, ele não recebeu o carinho que devia. E hoje, ele é essa pessoa ignorante que você está vendo. Aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, aprendeu com o tio, aprendeu com não sei mais quem. Ou fizeram com ele. É por isso que às vezes nós precisamos aprender a entender o outro. É fácil você olhar para você e dizer: por que o outro não age como eu ajo? Mas você teve uma criação, você tem uma personalidade, ele tem a outra. Pessoas rígidas, o segredo é começar, é dar o primeiro passo. E quando começa, a rigidez é quebrada. Se tiver pessoas rígidas aqui, que tem dificuldade de dizer eu te amo, que tem dificuldade de elogiar, até treme. Tem pessoas que chegam a tremer, as mãos começam a suar, porque não consegue elogiar. Essa rigidez vai ser quebrada nessa noite. Eu creio nisso. E outros é porque acham que é vaidade. Eu não vou elogiar porque isso é vaidade. Estão perdendo tempo, porque é tão lindo elogiar. Elogiar é uma ação. Elogiar por pensamento não vale. Eu estou aqui nesse momento agora, elogiando a pastora Mariana. Eu estou aqui elogiando ela, telepatia. Eu estou elogiando ela aqui, ela é uma bênção. Olha o evento abençoado que ela está fazendo na minha mente, hein? Estou elogiando a minha mente. Glória a Deus pela vida dela. Ela nunca vai saber. Nunca vai saber. Elogiar é uma ação. É eu chegar até ela e dizer: pastora, você é uma bênção. Uma pastora carinhosa, amorosa, evento abençoado. Elogiar é uma ação. Não adianta você ficar pensando, você tem que agir. Elogiar é louvar alguém pelo feito. Elogiar é reconhecer os seus méritos, as suas qualidades. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, com tantas qualidades que merecem ser elogiadas, mas falta coragem. Elogiar é considerar algo que o outro faz. Elogiar é dizer bem, é ter considerações, é honrar, é respeitar, é admirar, é mostrar gratidão. Isso é elogiar. Vamos começar a elogiar o próximo, que você vai ver como você vai viver melhor. Mas infelizmente, sabe o que acontece? As pessoas deixam para elogiar depois que a outra morre. Tem até um outro título que eu falo sobre flores em vida. Tem até um louvor do Paulo César Baruch que fala sobre isso, um clipe lindo, depois você assiste no YouTube. É flores em vida. Quantas pessoas deixam para elogiar na morte? Quantas pessoas deixam para dar flores na morte? Quando você chega no velório, tem lá várias coroas, várias flores, elogios, palavras bonitas. Foi o melhor filho, foi a melhor filha, melhor esposa, melhor esposa. Mas em vida, aquele corpo que está ali não está ouvindo mais nada. Você está entendendo isso? As flores que estão ali, que às vezes muitos não têm coragem de comprar uma violeta, um botão de flores, mas a coroa é um preço altíssimo. A coroa que está ali, o cheiro das flores, a pessoa, o corpo que está ali, não vai sentir mais o cheiro, não vai ouvir mais o elogio,
não vai ver as lágrimas caindo no rosto dos familiares. Mas em vida, não teve coragem de comprar uma violeta. Eu não tenho dinheiro, missionária. Mas na hora que o outro morre, aparece dinheiro. Divide no cartão, mas tem que comprar a coroa. Mas por que não aproveita agora? Na hora que morre, os parentes dão um jeito, se vira nos 30, pega avião, pega ônibus, vem jegue, vem a pé, vem não sei mais o que, mas vai lá no velório. Mas em vida, não teve coragem de às vezes telefonar e dizer: eu estou com saudade de você. A família está ali o tempo todo chorando, mas em vida, às vezes o pai e a mãe pediam um copo de água, e o filho falou: pega você, seu preguiçoso. Às vezes os pais estavam ali presentes, os filhos não amaram, não elogiaram. Às vezes os filhos estavam presentes, os pais não elogiaram, só sabiam criticar, só sabia cobrar. Cadê a sua nota? Tirou nota boa, vai passar de série, vai arrumar casa, vai fazer isso. Mas não parou e disse: senta aqui no sofá, que eu quero conversar contigo. Elogiar na morte é fácil. Eu quero ver você elogiar na vida. Eu quero ver você amar na vida. Levar remorso, quantos que estão levando? Mas aproveita hoje. Meu esposo está aqui de prova. Quantas vezes minha mãe liga para mim, minha mãe do Rio, eu aqui, é difícil morar longe, muito difícil. Mas eu quero aproveitar o momento que eu estou ali, às vezes no telefone com a minha mãe. Eu fico às vezes doida para desligar, porque tem um monte de compromisso. Agora mesmo, eu lá, fazendo minha unha, arrumando meu cabelo, preparando as coisas, e com a minha mãe, no viva voz. Porque eu sei o poder que há no amor. Às vezes você separa um tempo para o outro. Era o momento que ela precisava falar comigo. Eu poderia falar: mãe, me liga depois. Só que chegou uma hora que eu tive que falar: mãe, daqui a pouco eu te ligo. Tem que ir lá pregar. Só que às vezes nós não separamos um tempo. E olha que pensa, minha mãe fala, hein? Pensa que a distância, sabe quanto tempo que eu chego a ficar no telefone com a minha mãe? Mais de 3 horas. E ela falando. Mas eu não vou desligar. Porque o amor vale mais do que isso. Às vezes eu saio da faculdade, venho e chego em casa, almoço, lavo louça, faço o trabalho de casa, faço o dever da faculdade, e ela está lá no telefone. Sabe o que é isso? É você amar o próximo. É você aproveitar o momento que você tem com o outro, mesmo o outro longe de você. Aproveita agora para você elogiar. Quantas pessoas só sabem criticar, ver o defeito do outro. Só sabe ver o defeito e não sabe elogiar. Você sabia que quanto mais você elogia o outro, mais o outro melhora? Sabia? Foi comprovado isso pela missionária Priscila Faria. Sabia? Sabe por quê? Está aqui meu esposo. Eu faço bolo para ele. Eu faço dieta, mas eu faço bolo para ele. Eu não como, só olho. Mas eu faço para ele. E ele elogia isso. Ele encontra com as pessoas e fala: minha esposa cozinha, hein? Ela faz um bolo que, eu sou abençoada. E ele elogia eu para as pessoas. Hoje mesmo a gente foi visitar um casal, ele elogiou. E ele elogia, sabe o que acontece? Aí eu falo: vou fazer mais. Aí eu fiz essa semana, ele elogiou, fez um bolo formigueiro, delicioso. Aí eu já estou pensando: vou fazer o próximo. E quanto mais ele me elogia, mais eu vou fazendo. Até ele ficar gordinho e falar: está na hora da dieta. Mas há o poder do elogio. Agora imagina se às vezes eu faço bolo, que às vezes, sem querer, querendo, às vezes sai errado. O que acontece? Às vezes não cresce. Mas você acha que ele critica? Não. Ele fala: eu como, pode deixar que eu como. E se ele criticasse? Talvez eu não faria mais. Sabe por que às vezes sua esposa está desse jeito?
Porque você só sabe dizer, essa comida está salgada. Aí depois ela melhora. Tá sem sal essa comida, hein? Mas esse bife tá duro. Mas essa comida tá assim, só sabe criticar. Vai chegar uma hora que ela não vai fazer mais. Ou ela só vai fazer ruim. Só vai piorando. Mas a partir do momento que você elogiar, mesmo que tiver aquele negócio, mesmo que tiver aquela gororoba, mesmo que tiver aquele arroz, unidos venceremos. Elogia. Elogia. Sabe por quê? A pessoa que faz, ela sabe, fala, errei na dose, negócio tá feio, mas aí você vai elogiar, fala assim, esse meu esposo é abençoado até o tutano. Sabe, tem mulheres que atrapalham a vida do marido, sabe por quê? Às vezes ele vai lavar uma louça, ela chega e fala, olha isso aqui, nem parece que foi lavado. Aí vem com o dedo assim, olha que panela suja, que vergonha. Sabe o que vai acontecer? No próximo almoço ele não vai lavar mais. Tem aqueles maridos que arrumam a cama. Sabe o que acontece? Passa 5 minutos, ele volta no quarto, a cama já está diferente. Você acha que ele não vê isso? Ele arruma algo, a esposa vai lá e mexe tudo aquilo que ele arrumou. Você não sabe arrumar igual eu arrumo. É por isso que ele não te ajuda em casa e você não sabe por quê. Depois fica reclamando, fica murmurando. Mas você deve elogiar. Quando ele lavar a louça, elogia. Fala, amor, que esse é o lavador de louça melhor que tem nessa terra. A louça pode estar daquele jeito, mas você fala, olha que copos cristalinos que ele vai lavar, lavar. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, eu sou o lavador profissional da casa. O meu esposo hoje até tirou foto da louça e mandou para minha mãe disse, quer um lavador aí, pastora? Ele já é um lavador profissional de casa, porque eu elogio. Fala, louça abençoada. Tem poder no elogio, igreja. O seu filho, a sua filha, às vezes vai fazer alguma coisa. Você só critica, deixa fazer. É criança, deixa fazer do jeito dele. Que uma hora vai acertar, mas se você criticar, vai chegar uma hora que ele não vai querer mais fazer. Que ele vai ter medo de errar. Há poder no elogio. Há poder no elogio. Está entendendo isso? Quem vai começar a elogiar aqui? Deixa eu ver. Qual é a primeira pessoa que precisa ser elogiada? Qual é a primeira pessoa? É claro que você vai falar Deus. Mas neste momento a gente está falando sobre aprender a viver melhor aqui nessa terra. Primeiro Deus em tudo nessa vida. Mas aqui, começando aqui. Qual é a primeira pessoa a ser elogiada? Você mesmo. Primeira pessoa a ser elogiada. Você já chegou no espelho e falou, você aí é uma benção. Você já se elogiou a si mesma? Você já? Tem pessoas que só sabem criticar a si mesma. Cheio de complexo de inferioridade. Eu sou feio. Ninguém gosta de mim. Eu sou patinho feio. Eu sou isso, eu sou aquilo. Minha voz é feia. Meu cabelo é feio, tudo é feio. Ninguém merece eu. Com baixa autoestima. A autoestima da pessoa está lá embaixo. E ela ainda está pisando em cima. A primeira pessoa a ser elogiada é você mesma. Para de falar que é feio, feio é o diabo. Para de falar, para de criticar você mesma. Para de criticar você, começa a se elogiar, começa a se amar. Você sabia que se você criticar algo em você, agora eu vou falar para as mulheres, os homens estão por ouvido aí, finge que você não ouviu nada que eu falei. Mas as mulheres, se chegar para o marido e falar, esposo, amor, olha o tanto de celulite que eu tenho. Ele nunca viu sua celulite.
Você mostrou para ele. Sabe o que vai acontecer? A partir daquele momento, ele só vai ver a sua celulite. Toda vez que ele olhar para você e falar, você está com celulite. Ele nem sabia o que era isso. Olha o tanto de estria aí, vai e mostra. Ele nem sabia o que era. Aí você chega para ele e fala, eu tô feia. Sabe o que vai fazer? Vai gravar no inconsciente dele que você tá feia. Você tem que chegar e falar para ele, eu tô bonita. De todas as mulheres dessa terra, eu sou a mais bonita. Tá entendendo isso? É você se autovalorizar, porque consequentemente a pessoa que está do teu lado vai te valorizar também. Isso vale para os homens também, hein? Para de falar que você está feio perto da sua esposa. Chega e fala, o negócio é o seguinte, eu sou o esposo mais bonito dessa terra. É isso mesmo. A primeira pessoa a ser elogiada é você mesma, as suas qualidades, e com isso a tua autoestima vai consequentemente melhorar. Elogiar é reconhecer as qualidades, é uma injeção de ânimo. Elogiar é uma injeção de ânimo. Aí depois que você se elogiar, aí vem elogiar o próximo, como eu falei do esposo, falei dos filhos. Ambiente de trabalho, você que trabalha, não é errado, isso aí é puxar saco. De maneira nenhuma, é você reconhecer os méritos do outro, elogiar a sua liderança na igreja, os seus pastores, é reconhecer as qualidades do outro, reconhecer o outro, e com isso, fortalece laços. O elogio fortalece laços. Uma família que só sabe um criticar o outro é uma família desunida. Mas uma família que elogia um ao outro é uma família que tem os laços fortalecidos. Elogiar une pessoas, elogiar muda o ambiente, cria sentimentos inextinguíveis. Quer mudar o teu lar? Quer viver melhor? Aprenda a elogiar. Quer ver um exemplo, outro exemplo? As pessoas sabem criticar com tanta facilidade. Chega às vezes num comércio, é mal atendido e critica esse funcionário, chama o gerente e começa a quebrar o barraco. Chama o gerente que não está me atendendo direito e começa aquele escândalo. Mas eu quero ver essas pessoas, eu duvido se essas pessoas barraqueiras, quebra barraco, desce do salto, roda a baiana, faz e acontece, só sabe criticar, se tem coragem de chegar e dizer, chama o gerente que eu quero elogiar esse funcionário aqui. É fácil criticar, as pessoas hoje criticam tudo. Critica tudo. Critica o maquinista do trem, critica o motorista do ônibus, critica no trânsito, critica andando a pé, xinga tudo e todos, mas não sabe elogiar ninguém. As pessoas estão estressadas com nervo à flor da pele. É por isso que está todo mundo vivendo, correndo de um lado para o outro, sem aprender a olhar para o próximo. Desculpa os paulistas daqui, mas às vezes os cariocas olham muito isso, essa questão de correria dos paulistas. Às vezes corre tanto e não olha para quem está do lado. Dentro do ônibus senta, não cumprimenta quem está do lado. Está no trem, 90% das pessoas estão no celular e 10% está dormindo. E na hora de sair é um atropelando o outro. As pessoas não têm coragem de olhar para o céu, olhar para o sol. Só sabe criticar. Se está calor, critica. Ninguém merece. Se está chovendo, critica. Ninguém merece. Se está frio, critica. Ninguém merece. Mas não tem coragem de valorizar o outro. Aprender a viver melhor é difícil, mas é possível.
é possível. E você vê que isso tudo está em relacionamento com coisas ou pessoas. Elogiar o próximo. E com isso você vai viver melhor. Você vai aprender a viver melhor. Agora o último ponto. Eu vou até pular algumas coisas sobre elogio. Eu ia falar sobre elogios na Bíblia, que só vou citar aqui que Paulo elogiou aqui aos Coríntios. Paulo elogiou também na carta de Romanos. Paulo elogiava no final das cartas várias pessoas. Paulo elogiava, citava às vezes nome por nome. Deus elogiou a Jó. Deus elogiou a Jó, a Moisés e a Davi. Jesus elogiou o centurião e também a João Batista. Jesus também elogiou as igrejas de Apocalipse da Ásia Menor. Só a Laodiceia que não, e a de Sardes apenas algumas. E também a galeria de Hebreus capítulo 11. Nós vemos os elogios. Então elogio é bíblico, igreja. Quer viver melhor? Comece elogiando. Sabe esse irmão que está ao teu lado? Você pode elogiar ele agora? Fala alguma palavra para ele. Você é uma bênção. Se você conhece ele, então fala uma palavra de algo que você conhece ele. Se é esposa, é amigo. Fala uma palavra de um elogio, considerando a qualidade dele, a qualidade dela. Aleluia. Agora para terminar, o último, para terminar. Aleluia. E passa rápido. Só mais 10 minutinhos. 5. Depois vamos fazer mais uma oração para terminar. A pastora falou para ficar à vontade. Aleluia. Vocês também deram glória. Então vamos que vamos, hein? Olha que tem mais, hein? Aprendendo a viver melhor. Acho que eu já estou com uns 15 títulos por aí. Vamos até meia-noite? Deixa para o próximo. Mas esse aqui é o último. É um assunto da atualidade. Aprender a viver melhor. Quantos que estão deixando de viver melhor porque estão sofrendo por antecipação? Provérbios capítulo 12, versículo 25. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Este último título fala sobre sofrer por antecipação. Quantos hoje sofrendo por antecipação? Provérbios 12, 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A solicitude do homem o abate. Em outras traduções, a ansiedade do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quantas pessoas com o coração cheio de ansiedade. Sofrer por antecipação é ansiedade na tua vida. Sofrer por antecipação é ter ansiedade com isso. O coração da pessoa fica abatido, fica preocupado. Quantas pessoas hoje, no momento de crise que nós estamos vivendo, estão sofrendo antes do tempo? Quantas pessoas com ansiedade? Ansiedade é um estado emocional angustiante. Escute bem. Ansiedade é um estado emocional angustiante que desequilibra a qualidade de vida, que prevê situações desagradáveis, como que aquilo que imaginam fosse real. A pessoa sofre antes daquilo acontecer. Mesmo aqueles que às vezes ora, vem na igreja, mas antes do algo acontecer, já está sofrendo.
E às vezes não significa que nem vai acontecer. A pessoa já está sofrendo antes do tempo. A pessoa está ansiosa, com o coração angustiado. Quantas pessoas imaginam que aquilo, como que aquilo fosse real, sendo que não é real? Quantos estão vivendo de preocupações em excesso? Quantas pessoas se preocupando tanto? A vida, igreja, passa tão rápido. A vida passa tão rápido. E cada dia que passa, passa mais rápido ainda. E você está se preocupando tanto em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. É uma palavra linda de Jesus para nós. Mateus 6, do 25 ao 34. Escute o que Deus tem para você. Porque quantos que estão sofrendo antes do tempo, eu vou estar lendo, porque isso precisa ser lido, com preocupações em excesso. E sabe o que acontece? A pessoa fica tão preocupada, que ela consequentemente, ela começa a gastar energia demais. Ela gasta energia desnecessária, com insegurança e inquietação, pensamentos negativos, sentimento de inferioridade, baixa autoestima. E sabe o que acontece? Vem sintomas. Eu vou falar alguns sintomas aqui. Se você tiver, fica quietinho aí. Porque às vezes você não sabe por que acontece isso, mas é porque está sofrendo por antecipação. Tem pessoas que faz velório antes do tempo. Já imagina se o esposo morrer. Já imagina se a esposa morrer. Já imagina se os filhos morrerem, se os pais morrerem. Faz o velório antes do tempo. Pessoas que vê assaltos, é por isso que eu sou totalmente contra esses programas que passam morte, assalto, violência. Porque a pessoa fica se contaminando com aquilo. Aí tá andando na rua, fala, pronto, vou ser assaltado. Ninguém merece, pronto. Aí tá com a bolsa, ai meu Deus, eu vou ser assaltado. Mesmo que algum seja, como eu já fui, nós fomos, não significa que seremos de novo. E vamos deixar de viver por causa disso. A vida está para ser vivida, tá entendendo? O que adianta você ficar sofrendo por algo que ainda não aconteceu? Sofrer antes do tempo, vem sintomas. O doutor Augusto Cury fala sobre isso. Sintomas de sofrer por antecipação, de ter ansiedade, dores de cabeça, dores musculares, porque atinge o psicológico, emocional da pessoa e consequentemente atinge o físico. A pessoa dorme preocupada. Sabe o que vai acontecer? Vai ter insônia. Sabe o que vai acontecer? Vai dormir como se não tivesse dormido. Vai acordar cansado. Vai acordar fadigado. É porque está se preocupando demais. Se aconteceu algo no teu emprego, ou se está prestes a acontecer, fique em paz. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo,
como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestiais bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por que se preocupar, igreja? Se Deus cuidou, se Deus cuida da natureza, dos animais, não vai cuidar de você, homem, mulher de pouca fé? Para que se preocupar tanto com o que vai dar para os seus filhos, com conta, com isso e com aquilo? Isso tudo vai ficar aí, mas a sua saúde é mais importante do que isso tudo. Começa a confiar em Deus. Ramanda cai. Para de ser carrasco de você mesmo. Para de ser carrasco desse sentimento. Confia em Deus. Quantas pessoas com excesso de futuro? O futuro pertence a Deus. Quem tem excesso de futuro não vive o presente. Quem pensa muito no futuro lá na frente, se preocupa tanto, não consegue viver o hoje. Amanhã você não sabe. Eu assisti junto com meu esposo para terminar o documentário do Ayrton Senna. Ele com 34 anos, pouco antes de falecer, ele dizendo: eu estou na metade da minha vida. Noticiário, ele falando ao vivo, ali sendo gravado, um documentário muito bom sobre a história dele. E ele dizendo: eu estou na metade da minha vida. Mesmo estando no fim, um pouco da minha carreira, mas eu estou na metade da minha vida. Eu ainda tenho muita coisa a fazer, muitos sonhos, muitos projetos. E ele faleceu pouco tempo depois dessa reportagem. Às vezes hoje nós pensamos tanto no amanhã e não vivemos o hoje, o agora. Fica de pé que eu quero orar por você.